Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Celebramos hoje uma festa de São Martinho de Braga, um arcebispo de Braga do século V, muito antes, 500 anos antes da nacionalidade portuguesa, que veio do centro da Europa para evangelizar os povos que viviam no território onde hoje é Braga, norte de Portugal e Galiza. Portanto, nós damos graças a Deus pelo trabalho, pela ação destes homens com coragem, que veio lá da Hungria, onde hoje é a Hungria, que na altura não era a Panónia. E damos graças a Deus por ele e pela sua vida. Saudamos os doentes que estão em casa a acompanhar-nos neste tempo de pandemia. Celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, como o poeta Teixeira de Pascoais dizia: o homem sonha, Deus quer, a obra nasce. E o sonho, a união, o trabalho, o sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos também, neste sábado, lembrar Joaquim Pinto, Arlindo Matos e pais e sogros de António Valente e esposa. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. A vossa misericórdia, Senhor, dirija os nossos corações, porque sem vós nada podemos agradar-vos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Quando o Senhor me avisou, eu compreendi. Vi então as maquinações dos meus inimigos. Eu era como manso cordeiro, levado ao matadouro, e ignorava a conjura que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore no seu vigor, arrancamo-lhe da terra dos vivos, para não mais se falar no seu nome. Senhor do Universo, que julgais com justiça e sondais os sentimentos e o coração, seja eu testemunha do castigo que haveis de aplicar-lhes, pois a vós confio a minha causa. Palavra do Senhor. Estai comigo, Senhor.
Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela, meu Deus, em vós confio. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, alguns que tinham ouvido as palavras de Jesus diziam no meio da multidão: ele é realmente o profeta. Outros afirmavam: é o Messias. Outros, porém, diziam: poderá o Messias vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias virá da linhagem de Davi e virá de Belém, da cidade de Davi? Houve assim desacordo entre a multidão a respeito de Jesus. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos. Então os guardas do templo foram ter com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus, e estes perguntaram-lhes: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: porque ninguém falou como esse homem. Os fariseus replicaram: também vós vos deixaste seduzir? Porventura acreditou nele algum dos chefes ou dos fariseus? Mas essa gente que não conhece a lei está maldita. Disse-lhe Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido ter com Jesus e era um deles: acaso a vossa lei julga um homem sem antes o ter ouvido e saber o que ele faz? Responderam-lhe: também tu és Galileu? Investiga e verás que da Galileia nunca saiu nenhum profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós hoje celebramos a festa de São Martinho de Braga e como povo de Deus nós devemos saber a nossa história e ter orgulho dela e sobretudo dar graças a Deus por tanta gente boa, santos que trabalharam e que foram fiéis ao projeto de Deus em Jesus Cristo e o anunciaram. São Martinho é um dos 3 grandes bispos de Braga antes da nacionalidade. Portanto, São Martinho do século V, que veio da Hungria, onde hoje é a Hungria, porque aquilo era um grande país, um grande estado, a Panónia, que era assim que se chamava, apanhava o sul da Alemanha, a Hungria, a República Checa, portanto era muito diferente daquilo que nós temos hoje, e veio de lá para converter um povo dos muitos que viviam na Península Ibérica, os suevos. Nós temos muitos povos, somos oriundos de muitos povos, os suevos, os visigodos, o povo luso que vivia nas serras das montanhas da Estrela, que hoje constitui as Beiras. Depois, muito mais tarde, para sul, os muçulmanos, os árabes. Somos um povo constituído de muitas tribos. É daí que vimos.
E São Martinho veio lá do centro da Europa para evangelizar um povo chamado suevos, de que os minhotos, que há tantos espalhados na imigração, são descendentes, e a sua maneira brincalhona de convívio, não é por acaso, vem de algum lado, é daí. Nós mais das beiras somos mais lusitanos, outro tipo de povo, a beira baixa, a beira alta e a beira litoral, fazem parte desses povos. E portanto damos graças a Deus. A Arquidiocese de Braga é a diocese desde o século III. Só havia duas na Península Ibérica: Braga, porque os romanos também foram um povo que chegaram cedo à Península Ibérica, antes de Cristo, e a Braga e Mérida, que fica a norte de Badajoz, sul de Portugal. Mas nós hoje, na festa de São Martinho, a quem devemos a evangelização, o Evangelho, São Martinho, houve 3 grandes arcebispos antes da nacionalidade: Geraldo, Frutuoso e Martinho, em séculos diferentes, em tempos diferentes, mas 3 grandes arcebispos de Braga, que muito nos honra. Portanto, não havia mais nenhuma diocese naquilo que nós hoje somos Portugal. Mas hoje o Evangelho é claro. O Evangelho tirado de São João, capítulo 7, versículo 40 a 53, coloca-nos a pergunta: tu acreditas em Jesus como Messias ou como profeta? Quem é que tu acreditas? Notamos no Evangelho o ambiente complica-se à volta de Jesus, poucos dias antes da paixão em Jerusalém. Por causa dele gera-se uma grande discussão e controvérsia. Não podia ser de outro modo. Jesus disse, não enganou os seus discípulos: pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Diz outro evangelista, São Lucas, no capítulo 12, versículo 51. A mensagem do Evangelho de hoje, de São João, é: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Esta semana terminámos a novena de São José, ontem, na festa de São José, e um dos mistérios da vida de José com Jesus foi José e Maria terem perdido Jesus. Jesus, desde criança, não perdia um momento para dizer que era o Filho de Deus. Quando Maria e José o encontraram, ele estava a dizer, a explicar as Escrituras referente a ele. E, portanto, é isto que nós acreditamos, que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo e que o Pai enviou, e é aqui que se centraliza a nossa fé. A presença de Jesus como luz do mundo divide, continua a dividir entre aqueles que decidem a luz e aqueles que decidem as trevas. Aqueles que decidem aceitar Jesus como Filho de Deus e aqueles que o negam. Jesus veio lançar o fogo. O Evangelho não tem a ver com a política, mas às vezes a política quer meter a mão em muitas coisas com a fé, mas os homens que aceitam, os homens e as mulheres que aceitam ser cristãos, também vivem neste mundo, e às vezes é muito difícil distinguir e saber até onde ir, saber até onde se pode ir.
é uma das dificuldades de todo o cristão. Mesmo na vida prática, o que é que eu devo dizer, o que é que eu devo calar, é uma opção. Só a nossa vida é feita de opções. Às vezes erramos por falar, às vezes erramos por estar calados, e é uma graça de Deus saber estar no sítio certo, na hora certa. São João Paulo II diz-nos a respeito deste Evangelho que a fé simples que o nosso Deus nos chama, a fé em Jesus Cristo, é uma opção, é feita na opção. Isto já o nosso querido João Paulo II dizia: tens que optar. Devemos optar porque Ele não quer impor-se. Jesus não se impõe. Temos que optar. Veio à terra de maneira discreta, até nascer num presépio, e morreu numa cruz, que era o sítio mais desprezível para alguém morrer, era o castigo maior, morrer na cruz. Morreu humilhado, sem chamar a atenção da sua condição divina. Durante a sua vida foi falando dessa condição de Filho de Deus. É o que expressa maravilhosamente São Tomás de Aquino, que é um grande pensador, um grande filósofo da Igreja, que diz: na cruz não se escondia só a divindade. Aqui, portanto, na cruz era um homem humilhado, escondia-se a divindade, ninguém via ali um Deus. Na Eucaristia, diz São Tomás de Aquino, esconde-se também a humanidade. Isto é um pensamento muito profundo de São Tomás de Aquino. Na cruz ninguém via um Deus. Via-se um homem humilhado, um homem maltratado, um homem vencido, derrotado. Não se via um Deus. Na Eucaristia, ao contrário. Não se vê a humanidade, mas vê-se a divindade para quem tem fé e para quem aceita a proposta de Deus. Devemos optar. A nossa vida é feita de opções. No mundo atual que nós vivemos, optar não é fácil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples da opção que nós temos que fazer. A Alemanha. Como é que os cristãos da Alemanha hoje, qual é o desafio dos cristãos da Alemanha hoje, no mundo em que vivem, que é o desafio de todos os cristãos do mundo? O desafio dos cristãos da Alemanha é ou aderir ao projeto de religião que a Merkel propõe, ou aderir à proposta de religião que o Bento XVI propõe. São os dois alemães. E este é o grande desafio da Alemanha dos cristãos neste momento. E é o desafio de todos os cristãos do mundo atualmente. Dirão assim: mas a Merkel não é nenhuma chefe da religião. Ai não! As propostas que faz, as tentativas que faz, o ideal de sociedade que faz. A Merkel é filha de um pastor luterano, que um dos objetivos foi sempre mesquinhar a Igreja Católica. Foi sempre. E Bento XVI, um homem de doutrina, de ortodoxia, de tradição da Igreja, fiel à verdade fundamental. E os cristãos da Alemanha hoje, a Alemanha é um país modelar, tem esta escolha para fazer, que é a escolha de quem é que manda hoje na Europa. No fundo é isto. E no mundo, a Merkel não tem religião, não é nenhuma chefe. Ai não. Olhar para as propostas. Olhar para as propostas de mundo, de liberdade, de casamentos de todos os géneros, do conceito de vida que tem, e as propostas, e ai de quem agora, ultimamente até quem, ai de quem abrir a boca. Este é o desafio de todos os tempos. Eu falo disto porque
neste exemplo da Alemanha, de vez em quando eu reflito nisto, até porque na Alemanha está muita gente que eu estimo e que também sinto estimado por eles, muitos portugueses que são felizes na Alemanha, e a Alemanha é um grande país, mas o grande desafio hoje do povo de Deus na Alemanha, a quem a Europa, a quem o mundo tanto deve, é este: ou o caminho proposto pela Merkel ou o caminho proposto por Bento XVI. O caminho de Bento XVI não é dele, é de Jesus Cristo. E a tua Merkel também não é dela, que é de um globalismo global que ela representa e que quer um mundo daquela maneira, daquela forma. Também não é dela, quando ela sair daquele lugar, também não é ela que representa, mas ela neste momento representa, com muitos dos nossos chefes do Estado em que vivemos. A vida é feita de opções, é vida de opções. Claro que depois há as rasteiras. De vez em quando, lá vem na Alemanha, com aquela questão, não penseis que é por acaso, agora esta semana era em Colónia, os jornalistas a mesquinhar, a humilhar a igreja. Não quer dizer que não tenha havido erros, mas o problema é o confundir a parte com o todo. Nós vivemos hoje num mundo em que se tenta abafar, calar o todo com uma parte. Nós sabemos que na igreja há pecado, nós sabemos que há erros. O teu pecado afeta todos, até porque quando nós pecamos tornamos-nos tristes, andamos preocupados, quando fazemos uma asneira, andamos tristes, e isso afeta quem te vê. O que é que aquela pessoa tem contra mim? Porque é que aquela pessoa está assim? Não penseis que o pecado que é só nosso, afeta-nos ao nosso lado, os nossos erros. Então, como João Paulo II diz, a nossa vida é feita de opções, e nesta quaresma temos que optar, e não é fácil optar, e também não é fácil falar, também não é fácil saber o que se dizer, sobretudo a respeito de Deus, ou a grande palavra que nós podemos dizer a respeito de Deus e de Jesus Cristo, é de joelhos, a rezar, em silêncio, mas fiéis à nossa constância. Para terminar, eu estudei no Porto, e na altura do Dom António Ferreira Gomes, que foi expulso de Portugal pelo Salazar, que esteve 10 anos exilado, e dizia uma frase muito bonita, que ficou para sempre: de pé diante dos homens e de joelhos diante de Deus. Esta frase é de Dom António Ferreira Gomes: de pé diante dos homens e de joelhos diante de Deus. E nós hoje temos às vezes um bocadinho ao contrário. Nós, precisamente ao contrário, e é por aqui. Não sabemos estar, nem sabemos estar diante de Deus, nem sequer sabemos estar diante dos homens. E esta frase de Dom António Ferreira Gomes, Bispo do Porto: de pé diante dos homens, não temos que ter medo, não temos que ter vergonha daquilo que pensamos nem daquilo que vivemos, não temos. Se tivermos com a consciência tranquila, não temos nada. Podemos estar errados e pedimos desculpa, mas de joelhos diante de Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai, e novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo para o batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, a evangelização dos gentios, de que São Martinho de Braga foi um grande apóstolo, teve início no dia em que os judeus de Antioquia da Pisídia se recusaram a ouvir a pregação de Paulo e Barnabé. Com fé viva, dirijamos a Cristo as nossas súplicas, dizendo: Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelas igrejas que nasceram entre os povos gentios, pelas que continuam a florescer e a dar fruto, e por aquelas que dificilmente aí sobrevivem, oremos. Pelos apóstolos que lhes anunciam a palavra, pelos que são perseguidos, expulsos e maltratados, e pelos novos membros que abraçam a fé cheios de júbilo, oremos. Pelos discípulos sempre inquietos como Filipe, pelos que na face do Filho adoram o Pai, e por aqueles que procuram ser o rosto do Filho, oremos. Pelos que convivem com os rejeitados da sociedade, pelos que escutam as súplicas dos que sofrem, e pelos que tudo pedem ao Pai em nome do Filho, oremos. Pelos paroquianos que sem cessar buscam o Pai, pelos que procuram maior intimidade com o Filho, e pelos que invocam o Espírito Santo, o dom de Deus, oremos. Senhor Jesus, fazei que o coração de cada homem repouse em vós e em vós seja saciado, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei, Senhor, com benevolência os dons que vos apresentamos e submetei os nossos corações rebeldes à vossa santíssima vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por Ele, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes,
cantando humildemente o vosso louvor. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos santos mistérios nos purifiquem de todo o mal e o seu poder santificador nos torne agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como todos sabem, nós, a partir das 8 horas da manhã até à hora da missa à tarde, nós temos o hall de entrada da igreja sempre aberto. Portanto, quem fez o favor de fechar as portas da igreja, podem-se fechar, também se fecham da capela de Santo Cristo, porque eu penso que há muita gente que está em casa há muito tempo e que precisa de sair, e agora está aí o sol, está aí a primavera, portanto, mesmo as pessoas mais velhinhas, que fazer a caridade de convidar e trazer, e que estejam aqui diante do sacrário, que está na capela de Santo de Cristo e da imagem de Santo Cristo. E também, se nos avisarem, nós abrimos a igreja, abrimos a capela. Agora, se quiserem vir em privado, como algumas pessoas já têm vindo, e muito obrigado por terem aceito. Também agradecer às pessoas que se têm inscrito e têm nos acompanhado nas celebrações, muito obrigado. Algumas pessoas são de longe, muito obrigado. Eu amanhã, nós na missa das 6 horas, nós continuamos com 3 missas, às 9h30 em português, às 11 em inglês, e Deus nos permita que o seu Padre Leoberno continue durante muito tempo, e às 6 da tarde também temos missa, e amanhã vamos acrescentar uma intenção, porque faleceu sexta-feira o pai de um jovem da Queens, do Rubens, no Brasil com Covid. E, portanto, nele simboliza todas as pessoas desta dificuldade que se está a viver. Se alguém da comunidade que tiver de vir dar um sinal de apreço e de amizade, porque é difícil, sobretudo um jovem, perder o pai, e mais longe. Portanto, é muito difícil. Se vós quiserem, se alguém da comunidade, mesmo que os que nos estão a ouvir em casa, se em vez de ir já às 9h30, vir à noite, às 6, como sinal de estima e de amizade, em consideração por todos aqueles que têm partido, eu agradeço, como sinal da nossa comunidade. Portanto, se puderdes dizer isto, porque é difícil, e muito mais perder o pai, e muito mais um jovem de 20 e tantos anos, e longe, estando longe. Portanto, é um sinal da nossa parte. Se puderdes, é bonito e significativo. Mas, se não puderdes, portanto, o Senhor também compreende. E também, se puderdes dizer isso a alguém, possa vir como sinal de estima e sinal portanto, ele esteve ontem a rezar o terço esteve ali sentado, não conseguiu rezar o terço, mas, portanto, eles vão continuar e... Portanto, é um sinal da nossa estima e da nossa amizade. Hoje seria a nossa festa, está marcada no calendário a festa de São José. Nós honramos São José, fizemos a novena e vamos terminar com o hino de São José, também é cantado por um grupo do Brasil, um grupo religioso do Brasil, e portanto nós honramos assim São José. Desejo a todos boa noite, bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José do Brasil.